Esse trimestre nós estamos considerando lições no livro de Hebreus. Este livro que vem apresentando muitos aspectos relacionados a Cristo e o seu ministério e a sua relação com a humanidade. Nós vimos no primeiro capítulo que Cristo, em relação à humanidade, é o Criador do universo. Ele nos criou. No segundo capítulo, nos foi apresentado Cristo como aquele que se fez homem, esteve entre nós para padecer as nossas dores, os nossos sofrimentos. E a partir daí nós temos o desenvolvimento especialmente dessa relação de Cristo com a humanidade, como o nosso intercessor, como aquele que conhece as nossas dores, como aquele que deu a sua vida por nós. E vimos aí Cristo sendo apresentado como o nosso advogado, tivemos uma lição que mencionou sobre isso, Cristo como autor da salvação, Cristo como apóstolo e sumo sacerdote, e outros ensinamentos já recebemos no decorrer desse trimestre. Hoje nós vamos considerar um outro aspecto também ligado à questão da salvação e que Cristo participa neste processo ou neste ambiente, que é o santuário terrestre e celestial. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, ele também trouxe esse ensinamento para dentro da sua carta. Porque os hebreus, eles estavam habituados, eles conheciam os ritos, o sistema que existia do santuário, o que ali era praticado e realizado. E aqueles ritos haviam sido estabelecidos por Deus muito tempo antes, exatamente para exemplificar ou para demonstrar o processo da salvação. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Hebreus, aquelas pessoas que eram familiarizadas com esse tema, com aqueles ritos, o apóstolo Paulo, então, agora ele começa a desenvolver o tema e mostrar o trabalho de Cristo vinculado, relacionado com o serviço do santuário terrestre, que era o que as pessoas tinham ali em mente. E hoje nós vamos nos dedicar a conhecer um pouquinho mais sobre esse processo, como era aquele ambiente, o motivo que Deus pediu para que o santuário fosse construído, como era aquele ambiente e, finalmente, a sua conexão com o ministério e o sacrifício de Cristo Jesus. O santuário terrestre e celestial, lição de número 9. O verso áureo nós lemos em Hebreus capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou não há remissão, né? E aí, por consequência, a remissão de pecados. E o pensamento da inspiração, parábolas de Jesus. Cristo deu sua vida para nos garantir esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão dos pecados, nenhum tesouro para qualquer alma a perecer. Vamos passar aos tópicos e esses pensamentos, esses ensinamentos desses textos nós vamos então comentar na medida em que eles surgirem ao longo da lição. O propósito do santuário. Irmão Riney, qual era o propósito de Deus ao construir o santuário ou ao pedir que Moisés, juntamente com a congregação do povo de Israel, construíssem um santuário? Interessante, irmão Luzirley, mencionar que o maior propósito de Deus era que a sua morada fosse estabelecido no meio do arraial. Deus queria habitar no meio do povo, né? Alguém pode dizer, nossa, mas ele já estava com o povo. Afinal, é onipresente, né? É onipresente, pode estar em todos os lugares, mas o propósito especial do santuário era trazer essa intimidade, né? Era um sinal de intimidade de Deus com o povo. É um relacionamento entre Deus e o seu povo, né? Então, o maior propósito é, eu quero habitar no meio de vocês. Então, me farão um santuário e habitarei no meio de vós. Então, nós podemos até dizer que Deus não necessitava, de fato, do santuário para estar no meio do povo, mas o povo precisava do santuário para perceber e sentir a presença de Deus no meio deles, né? Justamente. Então, tinha muito mais a ver com o ser humano do que com Deus em si.
ele já acompanhava, né, o povo em Sim. todos os lugares, mas era trazer essa visão do Para o povo povo, né? para olhar ao Senhor, né? Aham. Olhavam para o santuário e, olha, o Senhor está no meio de nós. Ele está aqui, né, fez morada no meio de nós. Então, isso trazia até também o senso de reverência, né? Sim. Deus estava ali, estava presente. Quando nós vamos à igreja, né, por exemplo, nós temos um respeito, né, com a igreja, com o templo, o Senhor se faz presente. E eu creio também que este era um dos motivos, né? Deus queria ensinar ao seu povo, mostrar o seu caráter. Olha, eu estou aqui em Terra Santa, então comportem-se, né, da maneira adequada. E também é interessante, irmão Luzilei, que a nota nos apresenta que Deus queria ensinar, através dali também do santuário, do sistema de sacrifício, era o ensino do perdão dos pecados e mostrar também o que devemos fazer por meio da obediência, né, ao nosso Salvador. Exatamente. Então, não era um propósito único, né? Apenas de uma morada, uma representação ali da presença de Deus no meio deles. Mas todo esse sistema estabelecido por Deus, que nós hoje conhecemos como plano da redenção, era representado através daqueles ritos praticados no santuário, e isso mantinha sempre presente na mente dos israelitas, então, a sua esperança, né, no Cordeiro de Deus que viria no futuro. Isso deveria se manter vivo, né? Nós percebemos que depois, ao longo do tempo, as pessoas se familiarizaram de tal forma que depois deixaram de valorizar, né? Principalmente depois, já no período dos templos, nós temos isso acontecendo, e Isaías falando de uma forma muito dura com o povo, muito dura, mas acertada, né? Porque era necessidade também. Mas ele comenta que o povo, depois, eles, perdendo de vista o Salvador ou a salvação futura, eles simplesmente iam ao santuário, ofereciam ali seus sacrifícios, mas aquilo, ao invés de trazer arrependimento e contrição e reflexão acerca da morte do Messias, do Salvador futuro, eles banalizaram, né, aquele serviço. Daí, Isaías capítulo 1, em determinada parte, fala assim: eu abomino os sacrifícios que vocês apresentam. Mas isso foi num contexto futuro, quando a visão foi deturpada. Aquilo que era santo, na mente deles, acabou se tornando comum, né? Eles normalizaram, né, aquilo dali, que ficou muito normal, agora não tem o significado real, né? Não impactava, né? O pecador pegar o cordeiro, levar lá no santuário, imolar aquele cordeiro, derramar o sangue, aquilo impressionava. Nossa, isso é pelo meu pecado. Posteriormente, pequei, vou lá no santuário, levo lá um cordeiro e está tudo resolvido. Então, houve essa normalização, né? Perdeu o valor, o real sentido, posteriormente. Mas quando Deus estabeleceu, aquilo impressionava muito, as pessoas ficavam muito impressionadas com o serviço que era realizado, e mantinha-se, então, na mente deles, exatamente essa esperança, essa expectativa da salvação em Cristo Jesus. Eu queria mencionar uma curiosidade, irmão Luzilei. A primeira vez que foi mencionado o santuário foi no Cântico de Moisés, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 17. E aqui, quando ele deu a ordem a Moisés, em Êxodo 25:8, era a segunda vez que falava-se sobre o santuário. Então, não era algo que eles ouviam com frequência, né? A segunda vez que se mencionava sobre o assunto, né? Exato. Porque não tinha, né, um santuário estabelecido antes disso, né? Antes tinha, sim, o sistema de sacrifícios, como nós podemos ver através da experiência de Abraão. Ali fica muito claro, né? Abraão apresentava seus sacrifícios a Deus, mas não tinha um santuário, né, com um ministério, com pessoas ali atuando diariamente, seguindo todo um protocolo, como quando foi estabelecido por Deus lá no Sinai. Quem iria cumprir o verdadeiro propósito do santuário? Aquele propósito de ser a presença visível de Deus no meio do povo. Agora, um ponto mais interessante ainda. Na pergunta anterior, o propósito era: vou
fazer morada no meio de vocês e haverá um santuário. Agora se cumpre com quem no futuro? Cumpre-se na pessoa de Jesus. Porque em João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes Deus falou assim, olha, faça um santuário para que eu habite no meio de vocês. Agora o próprio Jesus vem e habita em nosso meio como uma pessoa, né? Presente. Agora eles poderiam ver a pessoa de Jesus. Ele estava ali habitando literalmente no meio do povo, no meio da nação. E é interessante mencionar que quando João fala a expressão verbo aqui, então cumpre-se com quem? O verdadeiro propósito é em Jesus. Sim. Mas quando João comenta aqui sobre o verbo, esse termo ele era usado para mostrar um mediador divino na filosofia grega. Então João apresenta essa ideia para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então quem que é o nosso mediador hoje, né? É Jesus Cristo. Cumpre-se então o propósito divino do santuário em Jesus Cristo, né? Certo. Que inclusive a obra de mediação também era o que estava sendo ensinado através do processo realizado no santuário, né? Justamente. Então, além de ser Deus no meio do povo, era a mediação entre Deus e o povo, no que diz respeito aí às questões de salvação, né? E novamente esse segundo propósito se cumprindo através da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, irmão Luzilei, nós não temos ali um santuário como no passado, né? Aquilo dali era uma sombra, era passageiro, né? Era transitório. Mas hoje também o Senhor quer habitar em um templo. E esse templo somos nós, né? Sim. Ele quer habitar em nossa consciência, né? Exato. Porque o seguinte texto também fala que nós somos o templo de Deus, né? Onde o Senhor quer habitar em nossos corações também, né? Exatamente. Então, lá no passado foi através de um santuário, depois o próprio Cristo, e agora nós temos a oportunidade de Deus habitar em nossos corações. É um privilégio muito grande, né? Sim. Já pensou, eu vou ser morada do Senhor? É um privilégio muito grande, né? Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos acerca do propósito do santuário. E podemos ver aí que Deus tinha um propósito bem definido e que se cumpriu na sua plenitude através da vida e ministério de Jesus quando esteve aqui entre nós.